Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos na nossa segunda lição sobre a Bíblia e finanças. A gente está querendo ajudar as famílias nesta área de finanças do ponto de vista da Palavra de Deus. E a gente está dividindo este estudo em três partes. A primeira parte, a gente está falando sobre princípios básicos, atitudes, coisas que são essenciais como alicerce para construir sobre esse alicerce. A segunda parte, nós vamos falar sobre os três elementos ou partes de finanças: ganhando, gastando e guardando. E a última parte, a terceira parte, vai ser sobre a liberdade financeira. É uma grande necessidade para nós saber como a gente pode ser livre de dívidas. A maior parte de nós estamos endividados, muito ou pouco, mas ficamos endividados. Então, é essencial para buscar ter esta liberdade. Bem, vamos orar e a gente começa hoje. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos para falar sobre finanças, uma área às vezes pode ser chata, mas uma área muito importante para nossas vidas, para o nosso bem-estar. Ajuda-nos hoje, enquanto a gente fala sobre os propósitos e o que quer dizer prosperidade. Pedimos a tua ajuda este dia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos brevemente falar sobre os três propósitos das finanças que Deus quer usar em nossas vidas. É a nossa provisão, nossa paz e nossa prosperidade. Mas a gente vai destacar o último. O que é prosperidade? Como a gente pode ter? Quais são os princípios básicos bíblicos sobre isso? Mas a primeira item é provisão. Deus quer que a gente reconheça que Ele é nosso provedor. Deus quer que a gente veja que Ele vai suprir nossas necessidades. Em Mateus 6, 31 a 33 diz o seguinte: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Decreto vosso Deus celestial bem sabe que necessitamos de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é nosso provedor. A gente não precisa preocupar com as necessidades da vida, desde que a gente está buscando colocar Deus em primeiro lugar, procurando de fazer a justiça, quer dizer, obedecer a Ele, fazer o certo. Se a gente tem plena comunhão com Deus, estamos andando com Ele, Ele promete nos abençoar. Este não quer dizer que a gente vai ser livre de todos os problemas e dificuldades, mas quer dizer que Ele vai suprir nossas necessidades. Então, a gente precisa ver que Deus quer se manifestar-se sendo nossa provisão. E Ele quer usar o dinheiro para providenciar as nossas necessidades. A segunda coisa é paz. Deus quer que, como foi falado neste trecho, não andeis, pois, inquietos por causa de nossas necessidades. Deus quer que a gente tenha paz. E Ele quer usar
finanças para providenciar paz para nós, que a gente pode confiar nele. Ele quer a ausência da frustração, da preocupação, da ansiedade, inquietação, que às vezes vem por causa de problemas financeiros. Então, também, ele quer usar finanças como parte da prosperidade. Em Salmo 1, versículos 2 e 3 diz: Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade aqui não está falando sobre apenas finanças, dinheiro. E este é o ênfase que o mundo coloca sobre as coisas. Em Josué 1:8, a Bíblia diz: Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitas vezes a gente coloca um ênfase errado, nos dizendo a gente é sucedido só se a gente tem dinheiro no banco. Se a gente está livre de problemas financeiros. Mas quando eu falo sobre problemas financeiros, quando a gente está andando com Deus, a gente vai ter nossas necessidades supridas, mas muitas vezes a gente quer mais do que isso. A gente quer nossos deleites. A gente quer alguma coisa melhor do que a gente tem. A gente não está contente. Mas quando a gente busca Ele, e os 2 trechos que a gente leu, falam sobre meditando na palavra de Deus dia e noite. Quer dizer, os princípios bíblicos estão em nossa mente constantemente. E quando a gente vai fazer alguma coisa, nós somos cientes do que Deus deseja de nós. Nós somos cientes do que a gente deve fazer ou não deve fazer. É andando com Cristo. É praticando a presença de Jesus em nossas vidas. Então, o que realmente é prosperidade? A Bíblia usa cerca de 90 vezes prosperidade em todas as suas diversas formas, 90 vezes. Então a Bíblia quer que a gente prospere. Mas a prosperidade é muito mais além de riquezas financeiras. De ter nossas necessidades supridas, sim, é prosperidade. E simplesmente prosperidade significa que nós estamos, que Deus está satisfeito conosco, porque a gente está cumprindo seus deveres, nossos deveres, cumprindo os desejos dele, e assim ele nos dá prosperidade espiritual, emocional e material, nossas necessidades sendo supridas, e geralmente, quase sempre, muito mais do que isso. Eu sei que Dona Géria, minha esposa e eu, a gente tem passado pelo menos 2 etapas em nossa vida em que a gente era muito apertado financeiramente. Mas a gente sempre tinha nossas necessidades supridas. E
E esses períodos eram curtos, pouco tempo em que a gente precisava apertar nossos cintos. Então, a prosperidade, sim, inclui as finanças, mas mesmo se a gente não tem as finanças que a gente deseja, a gente diante de Deus pode ser próspera. Então, de prosperidade mostra uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa sim que pode produzir e ele tem uma atividade positiva na sua vida. Então, prosperidade é sucesso diante de Deus. Não necessariamente diante dos homens, mas diante de Deus, Ele nos promete de nos fazer prósperos e a gente pode ter a paz e a alegria que excede todo o entendimento, sendo próspero no ponto de vista de Deus. Então, Deus deseja que a gente faça as coisas de acordo com o seu plano. E assim, fazendo isso, a gente será próspero diante dele. E a gente vai ter os frutos de tudo isso. Mas quais são os princípios que a gente quer, que a gente precisa para realmente ter a prosperidade que Deus deseja de nós? A gente vai dar 6 princípios. E se a gente coloca esses princípios em ação em nossas vidas, eu creio que a gente vai ser próspero e a gente vai sentir próspero. O primeiro princípio bíblico é que a gente precisa aceitar nossa posição como um mordomo de Deus. Nós temos de aceitar nossa posição como mordomo de Deus. Tudo que a gente tem, nós devemos usar para a sua honra e a glória. E que nós não somos donos de nada, mas mordomos de tudo. Quando a gente tem esta mentalidade, livre-nos de muitas preocupações, muitos problemas difíceis. Se o nosso carro é dele e está entregado nas mãos dele, e nós temos um acidente ou que foi roubado, a gente pode descansar dizendo, era de Deus, ele tem o direito de fazer com suas coisas o que quer. E o dinheiro para comprar um novo carro ou consertar o carro, se o dinheiro é de Deus, então nós podemos deixar ele usar seu dinheiro para consertar o carro como ele quer, sabendo que ele vai suprir nossas necessidades, sabendo que a gente não precisa preocupar. Talvez a gente não pode comprar talvez aquela televisão moderna que tem todas as coisas que a gente sempre sonhava. Talvez não dá ainda. Mas Deus vai suprir nossas necessidades. E tudo começa aqui, fazendo Ele o dono de tudo, entregando nas mãos dele tudo que a gente tem e ser o mordomo dele. Em 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 2 diz, além disso, requer-se dos dispenseiros mordomos que cada um se acha fiel. Então, nós temos de ser fiel, nós devemos desejar servir Ele. Então, a segunda coisa é que a gente tem de reconhecer que Deus é nosso provedor. A gente já leu isso sobre
colocando Ele em primeiro lugar e buscando a sua justiça, a gente tem de reconhecer que a prosperidade vem dele. É Ele que dá, que Ele permite. E assim a gente tem a capacidade de louvar Deus, de ser humilde diante dele. Mas se a gente está trabalhando por si mesmo e esforçando-se e pensando sobre nossos deleites, nossos desejos, a gente fica cheia de orgulho. E a Bíblia ensina que com orgulho vem a queda. Então nós temos de reconhecer que tudo vem dele. A terceira coisa é que Deus é o fonte do poder. Quer dizer, a gente tem uma parte em tudo isso. A gente não só pode ficar com os braços cruzados pensando, Ele vai fazer tudo, eu não preciso buscar serviço, eu não preciso fazer isso, aquilo. Não, a gente precisa. Nós temos nossa parte, mas Ele nos dá o poder, a capacidade. Ele nos dá a sabedoria que a gente precisa. Quando a gente andando com Ele, fazendo a tua vontade, Ele nos dá a força. Mas às vezes eu fico muito fraco. Bem, sabe, às vezes Deus usa a nossa fraqueza. Deus está no controle. Deus permite coisas acontecer que a gente não entende. Mas Ele dá a força para se sustentar, de não virar as costas a Deus, para ir para frente. Nós temos de reconhecer, Ele é a nossa fortaleza. Ele é nosso escudo contra as mentiras de Satanás e a perseguição do mundo. Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18 diz: E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou com seus pais, como se vê neste dia. Você fala, mas esse está falando sobre Israel, não tem nada a ver comigo. Não é? A gente não leu aquele versículo que fala, se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai suprir nossas necessidades, Ele vai acrescentar todas essas coisas. Esse não uma promessa, esse não uma aliança que Ele faz conosco? Sim. Então, mesmo o contexto aqui, é Israel confiando na aliança, a promessa que foi dada a eles. Nós podemos confiar também na promessa que Deus tem dado para nós. E nós devemos reconhecer que é Ele que dá a força para adquirir riquezas. Em qualquer momento, Ele pode tirar nossa saúde. Em qualquer momento, Ele pode abrir uma porta ou fechar uma porta. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe quando a gente necessita e quando a gente não necessita. Se a gente está buscando Ele, colocando Ele em primeiro lugar. O quarto, às vezes esse é difícil. O quarto é que a gente deve ser contente com o que Deus tem te dado. A maior parte de nós não somos contentes. A gente olha para o vizinho, a gente olha para outra pessoa que trabalha junto conosco. A gente veja pessoas andando na rua,
E a gente faz uma comparação. Eu não tenho essas coisas. Coitado de mim. Eu quero mais. Não, nada está errado de desejar mais e lutar para obter mais. Mas a gente temos de ser contente no mesmo tempo. Como esta coisa vai honrar e glorificar o Senhor? Hebreus, capítulo 13, versículos 5 a 6 diz: sejam vossos costumes sem avareza, sem desejo para obter, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desamparei. E assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então nós devemos ser contentes com o que a gente tem. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Grande ganho a piedade com contentamento. Provérbios 30, versículos 8 a 9. Anos atrás, quando eu era um jovem, eu percebi isso e como essa forma a bênção para mim. Mas não vou ler o contexto inteiro, mas Provérbios 30, 8 e 9 diz: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Vaidade e mentira. Não me dá nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção costume. Está dizendo, eu não preciso ser rico, eu não quero ser rico, eu não quero ser pobre. Eu quero que eu tenha as necessidades da minha vida. E ele continua dizendo, para que porventura, estando farto, não te nega e venha dizer, quem é o Senhor? Pobreza pode trazer coisas negativas. Ou que, essa é a riqueza. Quem é o Senhor? Não precisa do Senhor. Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e toma o nome de Deus em vão. As frases antes disso é que vaidade, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu necessito, e pobreza, que a gente às vezes mente para ganhar alguma coisa, finge alguma coisa, e este não agrada a Deus de jeito nenhum. E tomando o nome de Deus em vão. Então nós vimos que a gente deve ver Deus como nosso, deve ser um fiel mordomo a Ele, que Ele é nosso provedor, que Ele nos dá a força que a gente precisa, e quarto, a gente precisa ser contente. Ser contente. Paulo falou que ele é contente, tanto faz se ele tinha fome ou fartura, tanto faz se ele era perseguido ou louvado, etc, etc, etc. A gente precisa aprender a ser contente. O penúltimo é que a gente, esse geralmente é esquecido, mas acredito que a gente deve ser livre dos embaraços deste mundo. Segundo Timóteo 2,4 diz, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aplicando para finanças aqui,
Muitas vezes a gente fica tão envolvido ganhando mais dinheiro, adquirindo riquezas, adquirindo coisas para nós. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente entra em dívidas. Então, a gente tem um peso grande sobre nossas costas. Como eu vou pagar isso? E a gente preocupa-se por causa de nossas dívidas. E nós ficamos embaraçados com as dívidas que nos atrapalham, que nos impede realmente de servir Deus como Ele deseja. Então nós temos de aprender, e a gente vai falar sobre isso no futuro. Nós devemos aprender como ter a liberdade financeira. Por último, nós devemos buscar sábios conselhos. Quando a gente vai fazer alguma coisa grande, quer dizer, gastar dinheiro grande, a gente vai fazer isso, aquilo, nós devemos buscar conselho. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Ele acha que ele sabe. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Tiago 1:5 diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em mão, e ser-lhe-á dado. Nós devemos buscar conselho, nós devemos buscar sabedoria, o conselho que vem do alto. Então, se a gente faz essas 6 coisas, a gente vai ser próspero. Não é comprando uma benção, ou buscando uma benção, ou fazendo uma promessa, não está envolvido em dando. A gente deve dar, não estou diminuindo isso, mas vem para a prosperidade, vem através de colocando essas 6 coisas na prática. A gente deve ver que Deus é nosso, que a gente deve ser bons mordomos diante de Deus, que Deus é nosso provedor, que Deus nos dá a força, que nós devemos ser contentes. A gente precisa isso tanto. E que a gente deve ser livre dos embaraços, as dificuldades financeiras que é causado por nossas dívidas. E por último, nós devemos buscar conselho. E se você fica forte aqui, fica indo até o fim, você vai ser bem-aventurado ouvindo o conselho que eu vou dar para vocês. Tudo isso vem da palavra de Deus. E quando a gente coloca a palavra de Deus em ação, a gente vai ser próspero, bem-sucedido diante de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos para servir o Senhor. Use este assunto, nem todos vão desejar, mas um assunto tão importante. A maior parte do povo é embaraçado com problemas financeiros. Pedimos que esta série pode ser uma benção, pode ser algo que vai ajudar eles. Pedimos a tua benção sobre todos os nossos ouvintes. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe você. Até a próxima vez. Boa noite.